Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa última aula de parasitologia. Tá acabando essa disciplina. Bom, todo mundo não todo mundo me entregou as atividades, as pessoas que se propuseram. É, eu quero agradecer vocês por estarem acompanhando e vamos lá, né? Então, meninos, quando a gente fala de parasitologia, é bom lembrar que a gente está falando de seres microscópicos. São aqueles micro-organismos que estão geralmente ligados à necessidade de um outro indivíduo para conseguirem reproduzir-se ou realizar outras ações como alimentar-se. Então, a gente vai falar de algumas doenças, essas são as últimas que a gente precisa falar para acabar a disciplina. Tá bom? É bom lembrar que algumas dessas doenças vocês vão continuar ouvindo falar delas em outras disciplinas, por exemplo, toxoplasmose, vocês vão ouvir falar em saúde da mulher. Então vamos falar um pouquinho da toxoplasmose, né? A toxoplasmose é uma zoonose, isso quer dizer que ela é uma doença que está ligada diretamente ao contato com algum animal. Geralmente, quase todos os mamíferos e aves têm toxoplasmose. E aí, por que a toxoplasmose nos preocupa tanto? A toxoplasmose é uma doença que está diretamente ligada ao contato com gatos, principalmente em seres humanos. Os gatos, eles são os hospedeiros definitivos, e aí os homens, o ser humano, ele é um hospedeiro intermediário. E aí tem um grande problema, principalmente porque a toxoplasmose pode causar problemas principalmente em mulheres grávidas. Então vamos entender um pouquinho o que é essa toxoplasmose, né? O agente etiológico, o agente causador é o Toxoplasma gondii, vocês vão ouvir falar muito dele. Quem já teve filho, quem já ficou grávida, enfim, quem já realizou os exames do primeiro trimestre, do último trimestre, sabe que também é testado para a presença de toxoplasmose. Mas por quê, né? O Toxoplasma gondii ele é encontrado em diferentes tecidos, principalmente nas hemácias. Aliás, em diferentes tecidos, exceto nas hemácias. E é bom lembrar que as hemácias são as células, os glóbulos vermelhos. Os glóbulos, ela que confere a cor vermelha ao sangue, tá bom? E líquidos orgânicos, como saliva, leite, esperma. E aí, por isso que é importante o estudo delas, porque em alguns desses líquidos a transmissão pode acontecer. A toxoplasmose tem dois tipos de ciclo. Ela tem um ciclo assexuado, que é em diferentes hospedeiros, inclusive as aves, e um ciclo sexuado, que acontece principalmente no intestino dos gatos jovens. Então, os gatos, eles são responsáveis principalmente pela transmissão. E aí, é dentro do intestino dos gatos que o Toxoplasma gondii se reproduz. Como é que acontece a transmissão? Ela pode acontecer principalmente de três formas. Ela pode acontecer quando você ingere o oocisto, quer dizer, o ovinho desse Toxoplasma gondii, que pode estar presente nas caixas de areia dos gatos, que pode estar presente na areia da rua, que pode estar presente na lata de lixo. E aí, como é que acontece a transmissão? Como é que eu vou ficar doente de toxoplasmose se eu não tenho gato em casa, se eu não tenho contato com lixo, enfim, com caixa de areia? Simples. Muitas vezes a gente vai falar muito ao longo dessa última aula que as moscas, abelhas, enfim, são muito responsáveis pela transmissão de algumas doenças. Quando a mosca vai lá, pousa na caixa de areia, nas fezes do gato, e aí pousa em um alimento, por exemplo, alguma coisa que você leve à boca, você vai acabar se contaminando por Toxoplasma gondii e muito possivelmente adquirindo toxoplasmose. A ingestão de cistos tissulares em carnes mal cozidas, e a gente vai ouvir falar também da carne mal cozida já já, em outra doença, principalmente a carne de porco e a carne de carneiro, porque lembra que eu falei que o Toxoplasma gondii também está presente em outros mamíferos, e a congênita ou transplacentária. É incomum, felizmente, hoje em dia, porque existe o diagnóstico precoce ainda no primeiro trimestre de gestação da mulher e no último trimestre também essa mulher é testada, mas ela pode ser passada de mãe para filho, tá bom? E aí, como é que eu evito a toxoplasmose? Principalmente tratando os gatos, alimentando eles com boa ração, mantendo eles dentro de casa, que às vezes é muito difícil, e incinerar as fezes de gatos e trocar a areia da caixa de areia com frequência, tá bom? Para evitar a maturação desses ovos, desses Toxoplasma gondii.
E aí o que nos preocupa, principalmente, é a via transplacentária. Desculpa. O que nos preocupa principalmente é a via transplacentária, quando a mãe transmite para o filho, ainda dentro da barriga, a toxoplasmose. E aí qual é o grande problema? Se essa criança, se essa mulher, na verdade, tiver toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação, o mais comum é acontecer aborto. No segundo trimestre, geralmente vai acontecer aborto ou a prematuridade. No terceiro trimestre, não é comum acontecer danos graves. Comumente a criança vai nascer sem doença alguma ou ela pode desenvolver alguma característica da toxoplasmose alguns meses ou anos após o nascimento. Então, ela é principalmente mais grave no primeiro e no segundo trimestre de gestação. E aí, o que ela vai causar, né? Ela pode evoluir levando o paciente à cegueira parcial ou total. Ela pode levar ao comprometimento ganglionar. Os gânglios eles são responsáveis principalmente pela proteção e produção de glóbulos brancos. Vai causar lesões na pele e pode trazer algum comprometimento cerebroespinhal. E aí vai causar principalmente dificuldade motora, tá bom? E aí, lembra que eu falei para vocês agora do problema relacionado ao mau cozimento da carne? Pronto, chegamos nela. A gente precisa falar de teníase e cisticercose. O que é a teníase e o que é a cisticercose? A teníase e a cisticercose, elas são causadas principalmente com a ingestão de carne de porco e carne de boi, carne bovina, né? Mal cozidas. E aí, como é que acontece isso? Basicamente, existe a presença de um cisticerco. O cisticerco, eles são esses ovinhos aí, que vão evoluir para uma espécie de larva com 4 ventosas. E ele se fixa principalmente em diversas regiões do corpo, que pode levar, inclusive, a fixação no cérebro. A gente vai já falar disso, de um probleminha chamado de neurocisticercose, tá bom? E aí vamos falar primeiro da teníase, que ela é causada da forma adulta tanto pela senha sólio quanto a tenha saginata, e a cisticercose, que ela vai ser causada principalmente por um negocinho que chamam de canjiquinha, que é exatamente a presença desses pontos brancos que evoluem para essa larva com ventosas que pode se fixar em músculos e outras partes do corpo, tá bom? A tenha sóleo e a tenha saginata, elas podem se encontrar principalmente no intestino delgado humano, e a partir de agora a gente vai falar de alguns micro-organismos que se fixam principalmente nessa região. O cisticerco da tenha sóleo é encontrado no tecido subcutâneo, logo abaixo da pele, no tecido muscular, no tecido cardíaco, no tecido cerebral e nos olhos de suínos. E aí pode encontrar-se geralmente por acidente, tanto em homem quanto em cão. E o cisticerco da tênia saginata é encontrado nos bois. E aí, meninos, eu vou só voltar a imagem, que é para mostrar para vocês como é que fica a carne. E aí a gente pode ver um coração, que é um músculo, né? O tecido cardíaco, cheio de ovinhos da tenha. E eu preciso contar uma historinha para vocês. Quando eu estava na graduação, um dos meus professores trabalhou no doutorado com ovos, com a tenha saginata. E aí ele fez uma viagem para o Pará, e aí lá, infelizmente, as regiões dos estados da região norte são os que são mais acometidos por problemas com tenha sólio e tenha saginata. E as regiões mais pobres do Nordeste também, principalmente nos interiores. E aí lá no Pará, ele encontrou uma cidade que vendia carne perolada. O que é carne perolada? A carne perolada era exatamente a carne com os ovos da tenha saginata. E aí essa carne era vendida mais cara, porque era uma carne com pérola. E essas pessoas não sabiam que o problema estava diretamente com essa pérola nessa carne, visto que ela poderia evoluir e comumente evoluiria para problemas como cisticercose e muito possivelmente a neurocisticercose. Então, como é que acontece a transmissão? A transmissão de teníase é quando você come a carne bovina ou a carne suína mal cozida, e é muito importante que a carne, principalmente a carne suína, ela seja bem mais tratada,
porque os porcos, eles são coprofágicos, ou seja, eles se alimentam de fezes. Então, quando eles se alimentam dessas fezes, eles podem se alimentar dessas fezes, eles vão acabar ingerindo esse cisticerco e trazendo a doença para ele, muito possivelmente para o indivíduo que ingerir essa carne contaminada. Então, o cozimento efetivo dessa carne vai acabar diminuindo a probabilidade de adoecimento da população. E a cisticercose é a mesma coisa, a única diferença é que mudou o agente, que é a tenha sólido, tá bom? E aí, quais são as principais características? Apesar de ser conhecida como solitária, ela normalmente o indivíduo acaba se infectando por mais de uma tenha e elas podem causar fenômenos toxicológicos alérgicos, ou seja, o teu corpo vai reagir contra a presença dessa tenha e vai causar a presença de muco nas fezes, vai causar irritação, colite, vocês devem lembrar o que é a colite, vai causar hemorragia na mucosa, as inflamações que eu acabei de falar. E a cisticercose, ela é mais grave quando ela tem lesões, tá bom? E aí, meninos, eu preciso falar da neurocisticercose. Mais na frente, vocês vão entender o quão grave ela é. A epidemiologia, onde é que ela pode ser encontrada? Em abatedouros clandestinos, quando essa carne, esse animal, a gente não sabe a procedência dele, e aí não sabe como é que esse animal foi criado, se ele foi criado solto, se ele foi criado solto, o risco dele ter sido contaminado ao longo da alimentação dele é muito maior. Criar suínos soltos ou junto a habitações misturadas com esgoto ou lixo, e aí eu já pulo para o próximo item, que é o hábito coprofágico do suíno, e aí esse animal que come lixo, esse animal que come diversas coisas que o dono não sabe o que é, como fezes, esse animal pode se contaminar e, consequentemente, acabar o indivíduo que comprou aquela carne. Contaminação de bovino no pasto, os hábitos sexuais, e aí principalmente é o hábito sexual anal, com um indivíduo não contaminado, com um indivíduo contaminado, pode contaminar um indivíduo não contaminado, né? Principalmente quando existe uma relação oral. E como é que eu impeço isso? Impedir o acesso de porco às fezes, o tratamento dos casos humanos para que não haja eliminação através das fezes, não comer carne mal cozida. É interessante também conhecer a procedência da carne que você está consumindo e melhorar o sistema de criação de porcos e bovinos. E aí o tratamento. Geralmente para tenias é bem simples, é só usar o praziquantel, que é uma medicação de fácil acesso. E o grande problema é a neurocisticercose. A neurocisticercose é quando o cisticerco ele se instala no cérebro. E aí, infelizmente, a minha imagenzinha está em cima desse cérebro. Aqui é um exame por imagem. Vocês conseguem ver esses pontinhos pretos no meio do encéfalo, que é o cérebro. Estes pontinhos pretos, eles são ovos de cisticerco. E aí, um grande problema é a necessidade de cirurgia para retirada, porque eles não saem de lá. Então, vai ter que ser feita a retirada através de uma craniotomia, a abertura do crânio, para coletar esses ovos, tá bom? Que estão no cérebro. E aí, como toda cirurgia neurológica, existem muitos danos, principalmente problemas relacionados ao pós-cirúrgico, como dificuldade motora, dificuldade de fala, além disso, o risco de morte também, né? Então, evitem comer carne mal cozida para que vocês não evoluam para neurocisticercose. E aí, um indivíduo com neurocisticercose pode evoluir para sintomas psiquiátricos, ou seja, ele pode ter alucinação auditiva, visual, e aí ele pode ter um monte de problemas, principalmente relacionado à neurocisticercose. Tô querendo espirrar. Foi impossível segurar, desculpa. A ascaridíase, ou a famosa Ascaris lumbricoides, ou famosa lombriga, como todo mundo já ouviu falar, é uma das principais helmintíases, principalmente no Brasil, nas regiões mais pobres. E aí, quanto à morfologia, a fêmea é maior que o macho. A fêmea da lombriga é maior que o macho. O macho se encaixa dentro da fêmea para que eles consigam se reproduzir. O principal habitat da lombriga ou das Ascaris lumbricoides é o intestino delgado humano. Pode acontecer também em suínos. O ciclo é monoxênico, o que quer dizer isso? Que ela acontece apenas dentro de um indivíduo, principalmente dos seres humanos.
e ela consegue se reproduzir de forma muito rápida e de forma muito eficaz. Cada lombriga fêmea pode pôr cerca de 200 mil ovos. Agora imagina todas essas lombrigas se reproduzindo dentro de um indivíduo. É por isso que ela causa muitos danos com muita frequência, tá bom? A transmissão, ela vai ocorrer principalmente através da ingestão de água e alimentos contaminados. A mosca também tem uma boa responsabilidade pela transmissão de Ascaris lumbricoides, quando elas, enfim, se põe no lixo, algum alimento contaminado, vai lá e contamina um alimento, contamina alguma coisa que você leva à boca, você vai acabar ingerindo os ovinhos dessa Ascaris. Os vermes adultos, os grandes problemas são causados pela infestação aumentada de Ascaris lumbricoides. Geralmente, as baixas infecções, o hospedeiro não apresenta alteração nenhuma. As infecções médias, onde possam ter de 30 a 40 vermes, e as maciças são as mais preocupantes, porque a gente vai encontrar ação tóxica, ação espoliadora e ação mecânica. A ação tóxica é o teu corpo reagindo a essa situação. A ação espoliadora é a saída dessas vermes, tem tanta que elas vão acabar saindo pelas fezes, e a ação mecânica é a irritação do teu corpo através do enovelamento ou do entranhamento dessas ascaris que podem causar obstrução no intestino, principalmente grosso. A epidemiologia, a grande produção das fezes, a grande produção das vermes pelas fêmeas é um grande problema, porque, como vocês viram, uma fêmea pode produzir até 200 mil novas lombrigas, e aí o grande problema é a infestação alta dentro do corpo de um único indivíduo. A viabilidade do ovo por muitos meses, embora esse indivíduo elimine, sei lá, os ovos através das fezes, esses ovos podem ficar por muito tempo vivos, tá bom? E aí contaminar outros indivíduos em outros espaços. A grande concentração de indivíduos vivendo em condições precárias, e como eu havia falado, a população mais precária, vivendo em situações mais precárias, são principalmente contaminadas pelos ovos da Ascaris e acabam desenvolvendo a lombriga, tá bom? A profilaxia é educação sanitária, educar essas pessoas quanto à água que consomem, quanto aos alimentos que consomem. Eu sei que às vezes é muito complicado, porque em alguns espaços só existe água, aquela água não dá para estar tendo tanto cuidado, mas a orientação é que pelo menos a água seja fervida, a orientação é que existe o congelamento dessa água muitas vezes para que acabe matando ou diminuindo a probabilidade de infecção por Ascaris lumbricoides. Construção de fossas sépticas, né? A evacuação em diversos espaços acaba também proliferando, e é bom lembrar dos hábitos coprofágicos, dos porcos, das moscas que acabam se pondo em todos os espaços e contaminando outros espaços. Lavar as mãos antes de manipular os alimentos, porque suas mãos podem estar infectadas. Tratamento em massa da população doente, visto que se você trata parcela da população, você obviamente vai diminuir a possibilidade de infecção da outra parcela, e o tratamento é feito basicamente com muitas drogas conhecidas, como o tetramidol, levemizol, a ivermectina, mebendazol. E a ancilostomose. A ancilostomose é uma doença também muito conhecida, é a principal helmintias causadora de doenças em homens, é considerada uma das mais velhas helmintíases conhecidas, e ela afeta principalmente regiões tropicais de clima mais ameno. O agente causador é o Necatu americanus, que pertence à família do Bustominiae. As vias de transmissão são principalmente a oral e a transcutânea, que é quando ela atravessa a pele. Contato com o Necatu americanus acaba causando o adoecimento. A patogenia, a ancilostomose é determinada de duas formas, a etiologia primária e a secundária. Os principais sintomas são provocados quando a verme entra na pele e aí ela vai atravessar. Transcutânea se refere a isso, atravessar a pele. E aí vai causar uma sensação de picada, às vezes desconforto, hiperemia, que é vermelhidão, prurido, que é coceira, edema, que pode ser resultante de um processo inflamatório, ou uma dermatite, que é uma inflamação da pele com presença de coceira, tá bom? Que é urticariforme. As lesões, elas vão acontecer principalmente derivada da mobilização desse micro-organismo, ele vai andar pelo teu corpo. O diagnóstico geralmente é clínico, porque na maior parte é visível a presença
desse ancilostoma no teu corpo, e o parasitológico de fezes, né? Também vai ser responsável pelo diagnóstico. O controle é feito pela engenharia sanitária através do saneamento básico, educação sanitária, educando essas pessoas quanto ao cuidado com a pele, cuidado com o alimento, a evacuação, enfim, a suplementação alimentar, utilização de antihelmínticos, que são as medicações utilizadas para matar esses helmintos, evitar as reinfecções, e aí se refere basicamente a tudo que eu falei anteriormente, dar destino seguro às fezes humanas com a construção de fossas sépticas, a eliminação dessas fezes, a evacuação nos locais corretos, diminui drasticamente a contaminação por todos os helmintos e lavar os alimentos que são consumidos crus. O tratamento geralmente é feito com mebendazol ou o albendazol. E aí, uma outra doença que é causada muito comumente também por causa da ancilostomose, que é o Ancilostoma brasiliensis, é a larva migrans, ou vocês podem também conhecer como bicho geográfico. Essa larva migrans, ela vai entrar através da pele, e aí tem que ter contato com fezes contaminadas, e ela vai caminhar pela pele, causando essas marcas, por isso que chama de bicho geográfico, tá bom? É também conhecida como dermatite serpiginosa, ou dermatite pruriginosa, por causa da coceira presente. Ela está distribuída em amplo território brasileiro, e, óbvio, precisa ter contato com o agente causador, principalmente em areias de praia, de terrenos, enfim, contaminadas, com a presença da larva migras, porque ela atravessa a pele, e esse é um grande problema. Diferente da maioria das vermes que a gente conheceu ao longo dessas aulas, elas são inseridas no teu corpo através do alimento, através da picada de um inseto. Já a larva migras não, a ancilostomose não. Ela entra no teu corpo atravessando mesmo a tua pele, tá bom? É causada a maioria das vezes por contato com fezes de cães e gatos. Ela pode ser encontrada também no olho, isso é muito problemático, tá bom? A larva migras está relacionada à presença de cães ou gatos. O tratamento ele tem que ser feito de forma tópica, porque já que ela atravessa a pele e ela fica na pele, o tratamento é feito de forma local. Tópico quer dizer na pele, tá bom? Por exemplo, o uso de pomadas, hidratantes, tudo isso é tópico, porque é feito na pele. Vocês vão ver isso em farmacologia. É feito com claretila ou nef carbônica, e aí ele vai matar o ancilostoma pelo frio. O uso de pomada à base de tiobendazol também, de 3 a 4 vezes por dia, é utilizado como tratamento. E aí o tiobendazol também oral pode ser associado, tá bom? Já que ela pode afetar outros espaços. E a filariose. O que é a filariose? A filariose é o que a gente chama de elefantias. Não sei se vocês já viram algumas pessoas com a perna extremamente grande, inchada, e a outra perna comum. Aquilo a gente chama de filariose, é causada pela filária. Ou também pode ser chamado de elefantias, tá bom? O que é a filariose? A filariose é a obstrução dos vasos linfáticos. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor o que são os vasos linfáticos quando vocês estiverem estudando anatomia. Ele a Wuchereria bancroft, que é o agente causador dessa doença, é depositado nos vasos. Ele se multiplica dentro desses vasos, obstruindo esses vasos, dificultando a circulação. É por isso que as pernas incham tanto. O agente causador, a Wuchereria bancroft, é depositada dentro desses vasos. Eles obstruem os vasos e a perna ou o braço incha. Enfim, é muito comum ver nas pernas, né? Porque é a parte que a gente menos protege. Porque, enfim, a gente acaba não olhando tanto quanto os braços. O habitat é principalmente dentro dos vasos e gânglios linfáticos. A transmissão acontece pela picada de um mosquito, e aí isso é importante falar. A transmissão acontece basicamente por um agente que parece muito com uma muriçoca. E aí essa espécie de muriçoca contaminada pica o indivíduo, geralmente o homem, e vai causar danos na obstrução dos vasos linfáticos. As manifestações clínicas podem ser nenhuma, que são indivíduos assintomáticos, e os sintomáticos são aqueles que acabam tendo o edema nos membros, tá bom? Os principais fatores que interferem na epidemiologia são a presença de mosquito culex, que é uma espécie de muriçoca, parece muito com a Aedes aegypti também, a temperatura de ambiente elevada e a umidade relativa do ar elevada, principalmente nos meses finais do ano. A gente tem que evitar de alguma forma, então,
utilizar protetores, proteger as partes do corpo, utilizar repelentes, ficar longe de pessoas doentes, né? Porque quando essas pessoas doentes são picadas, elas infectam novos mosquitos que podem causar danos a outros indivíduos. E o tratamento é feito com dietilcarbamazepina, carbazina. E é isso. Essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham entendido tudinho. Qualquer coisa, eu tô por aqui. E até mais.